Como tirar o passaporte do seu filho sem a presença do pai? Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Lai, eu sou uma brasileira que mora no Chile. E sim, eu vou contar minha história, porque eu tive que passar por isso e foi um caminho bem largo para mim. Primeiro, eu pesquisei muito aqui no YouTube, então assim, a falta de informação, eu acho que é uma das piores coisas, porque você precisa, se você não tem condições de contratar um bom advogado, e ainda assim o meu caso foi um caso bem diferente, bem atípico, porque eu falei com alguns advogados e eles não tinham informação sobre direito internacional, então assim, foi bem complicado. Então vamos lá. Vamos começar pelos casos mais fáceis, aí eu vou chegar no meu, que foi um caso bem mais difícil. Se você é mãe e o pai da criança tá em alguma parte do Brasil ou alguma parte do mundo e o pai é brasileiro, por exemplo, o pai é brasileiro, então você vai lá na Polícia Federal ou pela internet, pega esse papel aqui, ó, tá? Tem até meu nome. Pega esse papel que tá na lei e aqui nesse papel tá dizendo, você vai colocar seus dados, os dados Primeiro assim, antes de você colocar seus dados, vamos supor, o pai tá numa alguma região do Brasil, né? Assim. Então, ele vai, vamos supor que você mora no Nordeste, o pai tá no Sudeste. Ele vai preencher esses dados, ele vai reconhecer firma, né? Reconhecer firma, tudo direitinho, vai mandar pra você, você preenche e aqui vem dizendo, ó, que a criança pode viajar com um dos pais acompanhado. Mas também tem um outro, isso para tirar o passaporte, tá? E aí tem um outro também que permite que a criança, tá aqui, esse outro papel, que permite que a criança pode viajar sozinha, desacompanhada ou com algum dos pais. O que que significa isso? Significa que dentro do passaporte vai ter essa lei, que essa criança vai poder viajar sozinha. Então assim, tem uma avó, uma tia da sua confiança, então na lei vai estar estipulado, tem que estar estipulado, então por isso você tem que saber qual é o papelzinho que vai usar. Tá estipulado que ele viaja desacompanhado. Então se ele viaja desacompanhado, pode ser com a avó, com tudo, por quê? Porque no passaporte tá a autorização que vai criança desacompanhada, tá? E se não, se você diz, ah, não, tem que ser com um dos pais, então você tem que colocar aqui, ó, opção de viajar com um dos pais indistintivamente, né? Com apenas um dos pais. Até porque, por exemplo, se o pai não vai viajar com a criança ou a mãe, então precisa da autorização. E essa autorização, gente, é para viagem internacional, tá ok? Pelo Brasil, eu também não sabia. Pelo Brasil, você pode, se você tem a guarda do seu filho, né? Tem a guarda, então você pode viajar pelo Brasil. No meu caso, eu tinha a guarda da criança, então eu podia viajar pelo Brasil sem necessidade de passaporte, apenas com a identidade, sem precisar de autorização, porque eu tinha a guarda do meu filho, entendeu? Então, assim, é isso, você pode viajar tranquilamente, não tem problema. Tem alguns pais que botam autorização para não ter nenhum perigo, mas no caso de viagem internacional, precisa do passaporte ou da autorização. Nesse caso, esse vídeo aqui é pro passaporte. E o bom de você colocar isso no passaporte é que cada vez que vai viajar, você tem que fazer uma autorização. Isso é muito chato, entendeu? Muito chato. Cada vez que você for viajar, tem que fazer uma autorização. Não. Então, agora eu vou contar os casos excepcionais. Aqui, nessa folhinha aqui, que foi o meu caso, começou que aqui tinha escrito que o pai tinha que colocar o CPF. Só que o pai da criança não tinha CPF. E foi, assim, uma luta tremenda. Por quê? Porque eu tinha a autorização da criança. Então, ter a autorização da criança não lhe dá autorização para você tirar passaporte. Exatamente. Você ter a guarda da criança não significa que você pode tirar o passaporte sozinha. Ainda assim, pro passaporte tem que ter autorização do pai. Então, no meu caso aqui tinha um CPF para colocar, mas o pai não tinha um CPF e estava em outro país. Então, eu fui pesquisar lá na polícia, eles disseram que o pai tinha que vir para cá, aliás, o pai tinha que ir pro Brasil, fazer um CPF, como era estrangeiro, fazer um CPF para poder tirar essa autorização.
Assim, foi um absurdo, porque o pai não podia vir, então assim, não me deram informação, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Se esse vídeo, eu tenho certeza, se a sua dúvida for parecida com a minha, se o pai da criança é estrangeiro, esse vídeo vai te ajudar. Então, como o pai da criança não tinha CPF, não podia ir pro Brasil pra fazer CPF, eu falei com a Polícia Federal, eles disseram pra mim que não tinha como, que tinha que era esse, era o papel, então eu mandei uma mensagem pro consulado argentino na época, falei com o consulado, contei a situação e contei, e aí eles falaram que era esse daí. Eu contei que eu achava errado, porque tinha pais que, no caso do meu filho, não eram brasileiros e não podia viajar para o Brasil, porque que raios eles não colocavam dentro do documento passaporte, se passaporte também era um documento, mas não tinha. Então, eu fiquei com raiva, assim, deixei pra lá, né? Então, gente, assim, eu tive que batalhar muito, mandar muitas mensagens, assim, pra consulado e tudo. Até que, uma das vezes que eu mandei, aí eles coisaram esse papel aqui. Não vou mostrar ele completo, é o mesmo papel, tá? É esse mesmo papel aqui, só que teve uma diferença que me ajudou bastante. É que nesse papel vinha, é o mesmo modelo de papel, só que aqui vinha, eles mudaram finalmente, aqui dizendo, vou ver se eu me aproximo pra vocês, que portador do documento de identidade e passaporte. Então, finalmente, eles colocaram a opção de passaporte. Então, nesse caso, como tinha a opção de passaporte, eu peguei, mandei por e-mail pro pai, que lá imprimiu a folha. Ele imprimiu a folha em português, apesar que ele falava espanhol, mas ele imprimiu em português. Ele preencheu a parte dele, colocando o passaporte, porque já que ele não tinha CPF, ele colocou o passaporte. Aí ele foi no escribano, que eles chamam escribano, que é tipo um cartório, né, que um advogado. Então ele foi lá reconhecer a firma, porque tinha que reconhecer a firma, né? Ele foi reconhecer a firma, aí ele teve que ir no consulado, né, que foi lá no consulado pedir as informações, então ele foi num cartório, reconheceu firma, ele fez o apostilhamento, porque já que era o documento estava sendo feito lá na Argentina, ao chegar no Brasil, não adianta de nada ele reconhecer a firma no cartório, a gente chegar no Brasil não tem um apostilhamento. Então, no documento dele veio 2 folhas. Essa daqui, aliás, 3. Essa daqui, um papel do cartório de reconhecimento de firma e um terceiro papel, que era o apostilhamento de IAIA. Então, todo documento que é feito fora do Brasil, você tem que fazer o apostilhamento para poder ter reconhecimento no Brasil. Então, ele fez, colocou o passaporte direitinho. Quando chegou no Brasil, veio e mandou por Correios. Quando chegou no Brasil, já estava escrita a parte dele, já estava... como eu falei, já estava assinatura, reconhecimento do cartório, né, reconhecimento de firma, apostilhamento de IAI, as 3 folhinhas já grampeadas direitinho. O que eu peguei foi preencher o meu, eu não precisei reconhecer firma nem nada, porque eu ia direto lá na Polícia Federal. Então, eu preenchi os meus dados, pelo site da Polícia Federal, eu marquei para tirar o passaporte, a data, e quando fui lá, eu fui com meu filho, apresentei o papel, mostrei o documento de identidade do meu filho, brasileira, e aí eles viram que tava direitinho, analisaram tudo direitinho, e sim, finalmente a gente conseguiu tirar o passaporte dessa criança, sem o pai presente, sem o pai ter CPF. Então, assim, foi possível. E uma coisa que eu vou mostrar agora pra vocês é onde fica, deixa eu colocar aqui, para vocês, a autorização aqui, ó. Pronto, vou ver se eu consigo mostrar. Pronto. Aqui, gente, ó, nessa parte aqui fica a autorização que a criança pode viajar, no meu caso, pode viajar desacompanhado ou com qualquer um dos pais. Então, assim, fica aqui a autorização. Então, cada vez que for passar, viajar para o exterior, eles vão olhar. Então, eu já viajei para Argentina, eu vim para o Chile. Então, eles olham essa parte. E me lembro que uma vez eu fui viajar pra Argentina e ele como que não sabia. E ele me perguntou, onde é que tá a autorização da criança? Eu digo que tá no passaporte. Então, assim, ele achou assim que como que ele não sabia ver, não sei, acho que deveria ser né? Então, ele foi lá dentro, acho que foi falar com o supervisor. E aí, levou o passaporte do meu filho, foi olhar e voltou, tudo ok. Então, assim, uma vez que você faça aqui, né? Uma vez que você faça, não tem nenhum problema. Você vai conseguir, assim, viajar com seu filho tranquila e tudo.
Aí você deve estar perguntando, mas Laide, no caso, se não, o pai não tá de acordo. Então, assim, já nos casos que o pai não tá de acordo, o que que você tem que fazer? Primeiro, eu desejo muita sorte pra você, assim, é possível sim, mas é bom você economizar um dinheiro, se você tiver dinheiro ainda, melhor ainda, contrate um bom advogado, porque no caso do pai não estar de acordo, né, com a viagem internacional, um juiz, ele pode dar a autorização da criança, é uma autorização de viagem, para criança, para tirar o passaporte e tudo. Então, o juiz pode fazer isso. Então, nesse caso, você fale com o juiz, e aí o juiz vai analisar o seu caso. E eu recomendo que você contrate um bom advogado de experiências internacionais. Eu, na época, assim, por sorte, o pai da criança estava de acordo, mas, assim, eu pesquisei sobre tudo e conversei com a minha irmã, que a minha irmã é advogada, então ela foi falar com o juiz, foi perguntar. Então, assim, eu pesquisei muito no YouTube, falei com a minha irmã, porque no caso, como era internacional, minha irmã dizia, Laide, não tem um caso como o seu, né, que o pai não tem um CPF, quer dizer, não tinha de conhecimento dos casos lá. Então, assim, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo especificamente, gente, para ajudar a você que tem um filho, que o pai da criança não é brasileiro, e você precisa tirar essa criança do país, então, para não ter todo este BO. Então, assim, eu andei muito de lá pra cá, pedindo informações, aí o pessoal disse que não sabia o meu caso, e no final foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Foi só porque depois eu fui na Polícia Federal buscar o passaporte do meu filho e, graças a Deus, eu já tinha visto o novo modelo lá da autorização com o passaporte. Então, assim, achei estupendo, assim, achei muito legal, porque eu me lembro que eu fiz uma queixa lá na Polícia Federal reclamando, dizendo assim, olha, como é que vocês não colocam o passaporte? Não existe, nem todo mundo tem CPF, né? Então, assim, ele dizia, não, é porque um caso como o seu não acontece muito. Então, assim, no caso de passaporte, não tinha, assim, né? Não tinha, então. E geralmente quem tem, acho que fala, já deve buscar um bom advogado, então por isso. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, sabe? Que ajude você a tirar o passaporte do menor de idade. Você pode viajar tranquilamente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. Me segue pra mais. Se você quer saber sobre viagem, saber sobre como é a minha vida aqui no Chile, se tiver alguma dúvida sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Obrigada, gente. Beijo, tchau.